eu nasci no interior, então as minhas primeiras lembranças que eu tenho é trabalhando com eles na roça. 25 toneladas, dividido por 60, 416,6 sacos por hectare. É milho a dar com pau por hectare, hein? O meu pai, né, é agricultor, pequeno agricultor, e a região de Palmital sempre fala em alqueires. Então eu cheguei em casa, professor, e falei, pai, nós conseguimos nos ensaios acima de 1.000 sacos por alqueire. Não é possível. Mentira. É possível. Mas ainda assim, ela tem uma temperatura ótima, né? Então, ali próximo a 28, 30 graus, aí você vai falar, não, mas isso é temperatura para soja, né? Para a planta C3. Mas não, a planta de milho, ela gosta dessas temperaturas aí próximo a 28, 30 graus. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E olha só, estamos começando o ano de 2026, é claro, passando inicialmente para desejar a você um 2026 fantástico, que esse ano seja mais do que abençoado, que você que está ligado ao agro tenha resiliência para continuar firme e forte produzindo e colocando alimento na mesa de uma em cada 5 pessoas desse mundo que nós vivemos. E hoje vamos falar de um dos grandes alimentos aí que a agricultura tem, que é originário aqui das Américas e hoje eu posso dizer que ele faz parte da alimentação de mais da metade desse planeta e direta ou indiretamente vamos falar da cultura do milho, mas não é qualquer milho, são os milhos de alta performance e para isso eu vou conversar com o Fabiano Passenchuk. Nós conversamos antes aqui para ver se eu ia acertar ou não, né? Um nome de origem ucraniana. Acho que eu acertei, viu, Fabiano? Fabiano, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. Feliz 2026 a todos, né? Que seja um 2026 muito abençoado, muito produtivo. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no Mundo Agro. Com certeza vamos bater um papo bem legal aí. E o sobrenome é corretíssimo, professor. Corretíssimo. E olha, Fabiano, essas viradas de ano, eu sou meio saudosista, de vez em quando eu solto um 2025 aí, então vocês não fiquem preocupados não, nós já estamos em 2026 e feliz, né, por uma safra aí mais do que abençoado. Passamos alguns perrengues no início, aqui no Mato Grosso, né, começa a chover, mas agora engrenou, a gente precisa tomar cuidado para a água não atrapalhar na colheita agora, né, Fabiano? Fabiano, bom, em primeiro lugar, eu quero antes de tudo que você fale um pouquinho. Eu gravei recentemente com o Vitão, né? O Vitor Anunciato, podcaster lá do Papo Agro, agora com o podcast da FAPA, também da Agrária. E aí ele me fez a indicação, falou, Coimbra, você tem que conversar com o cara que manja, o cara que entende. Conta um pouquinho para nós, você divide aí o palco, né, desse podcast com o Vitor Anunciato. Fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência, como está sendo, Fabiano. Professor, assim, nós estamos num bastante inicial ainda, né, o FAPA Podcast. Nós não estamos com 300 e tantos episódios, né, como o senhor está aí. Então, até parabéns por isso, pela persistência, pela resiliência de manter semana após semana no ar. A gente sabe o quanto que dá trabalho, o quanto desafia. Eu estou há um pouco mais de um ano na instituição, na FAPA, e logo quando eu cheguei, a gente sempre brincou com o Vitor que as ideias foram convergindo para um processo bastante natural, né? O Vitor já foi host um tempo atrás de um outro podcast, eu também já era co-host de outro podcast, então a gente começou a conversar e falou, putz, por que não fazer aqui da FAPA também um podcast? Nós somos uma instituição de pesquisa, nós temos 14 pesquisadores aqui, por que não compartilhar com a comunidade do agro muito do que a gente faz aqui? E também não só para compartilhar, mas aprender também, né, professor? Então, nós estamos aí, superamos a primeira dezena de episódios lançados, já falamos sobre bastante coisa, mas mais do que isso, nós temos a certeza que tem muita coisa boa para vir para cá. Tem sido uma experiência muito bacana
nós temos aprendido bastante também, mas estamos bastante felizes pelos resultados que nós estamos obtendo, mesmo que com poucos episódios ainda. É um grande aprendizado, né, Fabiano? E se vocês gravarem um episódio por pesquisador, você já tem 14, né? Exatamente. E como eu disse lá pro Vitão, vocês recebem muitos pesquisadores também, não tem por que não fazer. E outra, 2 caras com experiência de podcast, a Agrária fez certinho em pegar vocês, incentivar, e nós estamos incentivando aqui. Então o Tiagão tá colocando aqui no GC, né, o FAPA Podcast. Se você olhar na descrição do episódio aqui, tem um link para ir lá diretamente, ouvir esses episódios. E, bom, no momento que a gente está gravando aqui, eu não sei se eu já fui gravar ou não, mas eu sei que em um momento certo eu vou ter a honra de estar lá batendo um papo com eles, assim como eles vieram aqui no Mundo Agro Podcast. Vida longa aí para o FAPA Podcast. Obrigado, professor. Contamos sim, cara. Como o senhor disse, quando o pessoal estiver nos assistindo, não sabemos se o teu episódio já vai ter ido ao ar ou não, mas com certeza vamos ficar bastante felizes em tê-lo conosco. É isso aí. Fabiano, vamos lá. Você me contou rapidamente aí, né? Eu perguntei se você era da colônia agrária, né? Se você era natural, daí você falou que um nome ucraniano, né? Você falou que não, de pertinho. Mas me diz uma coisa, como que começou esse seu gosto pela agricultura, pelo estudo, pela fitotecnia, pela fisiologia, que é uma área fantástica, mas muita gente corre dela, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, Fabiano, tinha uma turma de dependentes de 90 alunos e entrava 80 por ano, tinha 90 dependentes em fisiologia. Eu falei, o dia que eu chegar nessa disciplina aí, eu tenho que estar afinado, né? E aí eu cheguei lá, eu vi o professor Mingo dando aula, José Domingos, né? Foi meu co-orientador de mestrado, professor Mingo. O Mingo é um cara fantástico, fantástico. E você vê como o mundo é, né? Há 1 ou 2 anos atrás, eles me convidaram para ministrar uma disciplina na pós-graduação lá. Infelizmente, por questão de distância e tempo, eu não pude ir. Mas alguém que era tão temido, acabei virando um fã, né, dele. E hoje eu só tenho a agradecer. Os meus cadernos domingo estão aqui, no meu armário de casa, e da Beth, né? Aprendi muito com eles. Mas vamos lá, conta pra gente um pouquinho da sua história ligada à agricultura e o que te levou aí a fazer a pós-graduação. Você fez até um intercâmbio sanduíche aí. Conta para nós um pouquinho, Fabiano. Professor, parece assim muito clichê e talvez o seja, mas a história do Fabiano como pessoa ou do Fabiano como agrônomo, elas são a mesma história, né? Se misturam. Elas são exatamente a mesma história, sabe? Porque meus pais, eles continuam ainda, né, no interior. Então, eu nasci no interior, então as minhas primeiras lembranças que eu tenho é trabalhando com eles na roça. Então, eu entendo que foi um processo, assim, bastante natural, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, sempre gostei muito de estudar. A minha mãe, ela foi professora lá em 70 e lalaiá, 80 e lalaiá, então ela foi minha primeira professora, não formal, mas informal, e talvez uma das melhores professoras que eu tive. Então, eu sempre fui bastante curioso, sempre gostei bastante de estudar. Então, o caminho foi muito natural para a agronomia, né? Antes da agronomia, meu ensino médio já foi fazendo técnico em agropecuário. Então, eu saí de uma pequena cidade do interior do Paraná, chamada Palmital. Eu sempre brinco, professor, para quem não sabe onde fica Palmital, a cidade mais próxima fica mais ou menos 8 mil quilômetros, que é Nova York, ou seja, não tem nada perto. Fica realmente... Essa é boa, viu? Saí de lá para vir a Guarapuava em 2006, né? Fiz 3 anos de colégio agrícola. Logo no colégio agrícola, só mudei minhas trouxas do colégio agrícola para o kitnet para iniciar o curso de agronomia. Fiz um pouco mais de 5 anos, porque no final do curso eu fiquei 1 ano na Espanha, fazendo a graduação sanduíche. Recém cheguei da Espanha, já ingressei no mestrado. Eu sempre tive assim, muito claro o caminho que eu seguiria, tá? Então eu saí da graduação, entrei no mestrado, idem para o doutorado. Então já estou aqui em Guarapuava há quase 20 anos, então, não me deram o passaporte ainda, mas já me sinto um cidadão guarapuavano, embora, claro, sempre com carinho, um respeito muito grande por Palmital, que é a minha cidade natal e meus pais ainda lá residem. Que legal, eu gostei dessa
comparação, Palmitau, Nova York é a distância que tem, não tem nada próximo aí, né? Mas, Fabiano, a cooperativa, eu falei com o Vitor que agora em 2025 levei minha filha a fazer prova em Guarapuava, fomos lá visitar o museu, é fantástico, né? Eu tenho um carinho especial, pude ir aí, a convite de vocês, fazer a primeira visita num atendimento que eu fiz, e depois voltei para passear. É um pedacinho da Europa dentro do Paraná, né? E como a grande maioria das cidades do Paraná. O Paraná é um estado que é muito acolhedor, né? O povo é muito quente, né? E aí tivemos no final do ano passado essa triste notícia, né? Desse tornado que passou em Rio Bonito, pegou ali uma região entre Guarapuava e a cooperativa, né? Infelizmente, tivemos esse incidente, mas toda a população se reunindo aí para ajudar essas pessoas. Mas legal, Fabiano, quando a gente já nasce, né, com o pé na roça, eu acho que é mais fácil. Eu falo isso porque eu aprendo muito com os meus alunos. E quando eu descobri que eu podia aprender com os meus alunos, a minha vida ficou muito mais tranquila. Porque quando você entra na sala de aula, achando que você tem que saber tudo, e dali você é o único cara a falar, e você passa a ouvir, nossa, eu tenho um apreço muito grande por esses meninos que entram aqui no primeiro período, saem, e hoje eu vejo aí pais de família bem formados e trabalhando, e agradeço a cada conversa que eu aprendo com eles. Então você é um desses meninos que nasceu na roça e depois resolveu aperfeiçoar o conhecimento que você já tinha na academia e foi até para a Espanha. Que lugar da Espanha que você foi, Fabiano? Eu fui para Galícia, professor, perto de Portugal. Eu fiquei próximo a Santiago de Compostela. Que maravilha. Deve ter conseguido rodar a Europa ali para visitar algumas coisas, né? Não, consegui sim. Visitei alguns países próximos. Consegui ainda na minha penúltima semana fazer um trecho do Caminho de Santiago. Consegui estudar bastante, me dedicar bastante. Eu fiz o meu TCC lá, defendi o TCC lá, mas ainda consegui conhecer pelo menos uma pequena parte da Europa. Consegui conhecer sim. Que bom, as distâncias não são tão longas que nem no Brasil, né? Exato. Então a gente consegue ir para vários países ali rodando. Mas Fabiano, vamos lá, entendendo um pouquinho agora da sua história, né? Hoje você está como pesquisador na FAPA, né? Que é o órgão de pesquisa da cooperativa agrária, e me fala um pouquinho qual que é a sua área de atuação. É na fitotecnia mesmo? O que você está vendo e o que você está fazendo aí nesse um pouco mais de um ano aí na agrária? Exatamente, professor. Eu trabalho na área de fitotecnia. Né? Então, eu trabalho com duas culturas que, inclusive, elas, num primeiro momento, parecem bem diferentes e são diferentes, né? Que é o milho e o feijão. Essa cadeira, ela é formada de milho e feijão, muito em função de uma característica que nós temos aqui no Paraná, talvez diferente ou bem diferente do que vocês têm no Centro-Oeste, nós temos milho verão. Né? Então, nós implantamos milho verão aqui em meados de setembro, e aí ele colhe-se final de janeiro, início de fevereiro, e boa parte dessa área vai feijão. Então, essa dobradinha milho e feijão, essa é a minha responsabilidade de fazer, sobretudo, a seleção de genótipos, seja milho ou feijão, híbridos de milho, cultivares de feijão, e os ajustes fitotécnicos. E dá uma bela dor de cabeça, hein, professor? O desafio, ele é gostoso. E isso é bom, né? Esse desafio sempre nos faz crescer. Fabiano, para quem, como eu, né, hoje há 20 anos no Centro-Oeste, já me considero já dessa região, mas atuando bastante, viajo mais voltado à cadeia de produção de sementes de soja, mas me conta um pouquinho. O interessante dessa região do sul do país é que você não vê o solo descoberto ou parado, né? Você está falando que você faz um milho, um feijão, depois pode entrar no outro ano com uma soja, um trigo, uma cevada, então você acaba fazendo várias safras ao longo dos anos. Como que é esse manejo de encaixe aí? Porque você precisa pensar muito bem no que fazer, desde o manejo dos herbicidas lá, né? Que nós conversamos bastante com o Vitor Anunciato, até a questão de sucessão de pragas nesse sistema de produção propriamente dito, né, Fabiano? Professor, assim, o sistema, talvez para nós aqui, ele seja um pouco mais natural.
mas para quem já está um pouco mais acostumado com o sistema, com esse binômio de soja, milho segunda safra, o nosso sistema aqui ele parece assim assustador. Na média nós fazemos 2 safras e meia por ano, então nós temos algumas possibilidades. Então consideramos que nós semeamos milho em setembro. Tá? Nós vamos colher esse milho lá em início de fevereiro, nós vamos semear feijão. Colhe-se feijão final de maio, início de junho, claro que aí tem todos os desdobramentos e particularidades de locais, genótipos, né? Uma vez feito isso, nós vamos para os cereais de inverno, né? Podemos escolher naturalmente 2 deles, ou cevada ou trigo. A cevada entra em meados de junho e colhe-se final de outubro, início de novembro. O trigo, ele vai um pouco mais tarde, 15 a 20 dias na média, um pouco mais tarde, então vai início de julho, e aí colhe-se obviamente um pouco mais tarde, até meados de novembro, e aí vem soja. Semeia soja, a soja, nós vamos com soja até meados de março, colhemos soja e aí precisamos de uma cobertura, né, uma cultura outonal, que nós chamamos, então nós colocamos, e aí tem desdobramentos, pode ser com renda ou sem renda, mantemos o solo coberto e preparamos para colocar de novo trigo ou cevada, vamos com soja novamente, depois nós colhemos a soja e aí nós começamos a nos preparar para vir milho de novo, tá? Então quando vem milho, então nós colhemos a soja, não vai cereal de inverno, até porque o cereal de inverno é colhido lá em outubro, novembro, e o milho nós precisamos semear ali no metade de setembro. Então, nós colhemos soja, colocamos uma cobertura, uma aveia mais ervilhaca, enfim, outras combinações, para que esse período aí de março até lá setembro o solo consiga passar protegido, e aí entramos com milho, e aí o sistema ele vai rodando ao longo do ciclo. Eu simplifiquei ao máximo, né? Porque nós temos culturas outras, carinata, canola, trigo mourisco, centeio, triticale. Então, note que isso vai ganhando em complexidade. Assim como nós temos a possibilidade de colocar feijão no verão, feijão em outubro, feijão em novembro. A parte boa de feijão é que é uma cultura de ciclo rápido, então o encaixe desses sistemas ele é facilitado. Claro que nós estamos falando aqui de um clima de altitude, né? Um clima subtropical. Então, se eu semear feijão muito próximo a setembro, eu tenho frio no início. Se eu semear feijão muito próximo a março, eu tenho frio no final. Então, assim, de fato, ele não é tão simples quanto parece, mas nós temos muitas opções para esse sistema produtivo aqui. Fabiano, acho que nós vamos ter que marcar depois para você vir falar de feijão aqui, viu? Você vai falar de milho hoje, já está dando um overview do que a gente precisa ver. Eu fiquei com uma curiosidade. Hoje no Centro-Oeste se fala muito, Centro-Oeste, Oeste da Bahia, né, região do Mato Pibapá, se fala muito em integração de forrageiras com a agricultura e, às vezes, essa integração pode entrar o gado no meio. Vocês chegam a rotacionar as áreas de lavoura com pastagem também? Na área da cooperativa, professor, essa não é uma realidade, ou não é uma realidade significativa, mas regionalmente sim. Tem-se muitos produtores que fazem isso com pastejo de gado, com pastejo de ovinos no período do inverno, e sim é um sistema bastante interessante, sabe? Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz em sistemas integrados de produção. É uma região que é bastante propícia para que se tenha pastejo no inverno. Claro que aumenta um degrauzinho de complexidade, mas é possível com bons retornos, professor. Que bacana. Então vamos lá, Fabiano. Eu fiz o meu doutorado com a cultura do milho, e um milho um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu fiz o meu doutorado com um milho mutante, um milho que não transformava a sacarose na forma de amido, que é um gene chamado Shrunken2, e é o famoso milho doce. Né? Naquela época, o milho doce DO04 da Dow, e eu trabalhei com um programa de controle de qualidade para avaliar a qualidade das sementes do milho doce. E estudei bastante sobre milho, embora o milho doce tenha acho que se tiver 10 mil hectares de milho doce plantado no Brasil, é muito hoje. Mas o milho é uma cultura de ponta, porque ela requer
muito, mas muito mais precisão e exatidão do que a cultura da soja ou a cultura do trigo. Vejam bem, eu não estou denigrindo essas culturas. Eu estou dizendo que, enquanto na soja eu uso 10, 12 plantas por metro nascidas, né, ou de estande formado. No trigo, eu vou trabalhar com 50 plantas, 60 plantas por metro, não conheço bem. No milho, 2 plantas e meia, 3,5 no máximo. Então, se eu errar no plantio, eu já vou ter um prejuízo enorme. Enquanto na soja nós dizemos que uma falha por metro quadrado vai me tomar 3 a 4 sacos por hectare, uma falha no milho pode me tomar 1.000 quilos, né? E por outro lado, pela característica genética, fisiológica, aí você vai detalhar isso para nós, o milho tem um potencial de produzir aí 15, 17, 20 toneladas por hectare ou até mais. E aí nós entramos nesse tema, né? Milho, né? Uma planta de alta performance. Aí vão falar assim, por que tem milho de baixa performance? Eu lembro que tinha os baluzinhos da vida, né? Os cultivarzinhos que você plantava ali e ele ia bem. Mas hoje a gente fala de híbridos com potencial de resposta muito alto, mas ele exige a tecnologia. Quando a gente está falando nesse conceito, milho de alta performance, o que realmente define um milho de alta performance e quais são aí os pilares que sustentam esse alto potencial da cultura, Fabiano? Bom, professor, vamos contextualizar para o pessoal que está nos acompanhando aqui alguns números. Tá? Se nós pegarmos milho verão, tá? Milho verão, uma média nacional, um número que o Brasil produz, na média, próximo a 6 toneladas por hectare. A média do Paraná, ele já se aproxima próximo a 10 toneladas por hectare. No último ano, a cooperativa ela teve, de média, quase 15 toneladas por hectare. Então, aqui a gente já começa a caminhar o que é milho de alta performance. Mas vamos instigar um pouco mais quem está nos ouvindo. Nós tivemos o campeão do GETAP, sequeiro. O GETAP, para quem não está familiarizado, é o equivalente ao SESB para a cultura do milho. Nós tivemos produtores da cooperativa que produziram quase 20 toneladas em condição de campo. Não satisfeito, nós tivemos, claro, a nível experimental, cereais batendo 25, superando 25 toneladas por hectare. Quase então, 350 claro, sacos, é isso aí, né? Pouco mais. Mais, né? Exatamente. 25 toneladas, dividido por 60, 416,6 sacos por hectare. É milho a dar com pau por hectare, hein? O meu pai, né, é agricultor, pequeno agricultor, e a região de Palmital sempre fala em alqueires. Então eu cheguei em casa, professor, e falei, pai, nós conseguimos nos ensaios acima de 1.000 sacos por alqueire. Não é possível. É possível. Então, assim, professor, se a gente começa a pensar em milho de alta performance, nós começamos a vislumbrar esses números. Evidentemente, produtividade é uma das coisas que nós olhamos. Nós precisamos, talvez a principal é rentabilidade. Nós precisamos traçar a linha e olhar para baixo o que sobra. Mas, claro, pensando em potencial produtivo, a gente começa a perseguir e olhar para esses números. Claro que esses números a gente conseguiu num ano que se aproximou da perfeição climática, né, e que talvez isso demore a se repetir. Mas o nosso desafio de trabalhar aqui na região de Guarapuava é termos uma condição de solo e de clima muito propícia, mas ainda assim sermos eficientes. Então nós sabemos que as condições climáticas são uma dádiva, mas as condições técnicas somos nós que decidimos, somos nós que tomamos os riscos, tomamos as decisões. Então aí nos vêm os poderes e responsabilidade. Os poderes de estarmos numa condição edapa climática favorável, responsabilidade em tomar decisões corretas. E o que traz a cultura do milho? Nós falamos aqui em 416 sacos por hectare. Se é o que você falou, deve ser 24 mil e alguma coisa, 24.200, perfeito. E 200, então nós estamos falando de quase 1.000 sacos em um alqueire, né? O que diferencia a planta do milho para que ela possa atingir esse potencial? É a característica de folha, de fotossíntese que ela consegue fazer, tipo de raiz, resistência, o que nos traz nesse patamar, Fabiano? Professor, o milho, ele é uma máquina de produzir. Nós estamos falando de uma gramínea, de uma C4, então é uma máquina de produzir.
ela precisa, claro, ter algumas características específicas, mas essencialmente, né, o básico: luz, água, comida. Claro, quando nós pensamos em luz, nós pensamos de que ali entre V12, né, quando a planta está com 12 folhas expandidas, até em R2, né, R2 a planta está formando o grão, então é um estágio anterior ao milho verde. Ali a planta precisa ter a máxima oferta de luz, de água, de temperatura. Além disso, a planta de milho é uma planta que ela é bastante responsiva à amplitude térmica, ou seja, dias quentes, mas veja, dias quentes até certo limite, né? Não significa que a temperatura de quase 40 graus é benéfico, e noites frias, que é uma condição que se encontra, obviamente, em clima de altitude, né? Que as noites são um pouco mais amenas. Então, essa amplitude térmica, essa diferença entre a diurna e a noturna, ela é bastante favorável. E claro, quando nós pensamos em comida, é nutrientes, né? Então, um dos principais, a gente pensa em nitrogênio, mas nós precisamos recorrer a Liebig, ou seja, independente do qual seja o nutriente, se estiver em falta, vai limitar a produtividade. Então, essa mistura, e claro que cada uma delas tem a sua particularidade, quanto de luz, quanto de temperatura, quanto de água e quanto de nutrientes nós estamos fornecendo, é isso que, obviamente, contribuirá para altos tetos produtivos. E, claro, aí tem toda essa questão, como o senhor comentou, de fenótipo. Qual que é a planta de milho ideal? Puxa, se alguém está esperando a ideal, sinto informar-lhes que nós não vamos ter essa resposta. Mas pensando em planta, ela com certeza é uma planta muito diferente das pessoas que nos acompanham no Centro-Oeste. É outra planta de milho. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Fabiano, você tocou num ponto aí, tem vários fatores que a gente precisa destacar na questão do manejo do milho. Como eu disse a você antes de começar, a última vez que eu trabalhei com milho foi no meu doutorado, né, com esse milho doce. Hoje, eu vejo no Centro-Oeste, aí você faz um paralelo, aí em Guarapuava, se eu não me engano, nós chegamos a mais de 1.000 metros de altitude em algumas regiões. 1.100, 1.200 em alguns casos. Que maravilha, noites fresquinhas, até frias, né, que podem até atrasar um pouquinho, diminuir a velocidade de germinação e emergência. E aqui, estou falando de Sinop, Sorriso, Tabaporã, Porto dos Gaúchos, nós já trazemos para uma condição de altitudes aqui no centro de Sinop, onde eu estou, nós estamos a 384 metros de altitude, né? Centro de Sinop. Se eu começar a andar para o lado do Telespires, eu vou chegar aí a 90, 100, 120. Então essas regiões mais baixas, naturalmente as noites são mais quentes. E para ajudar ainda hoje, foram construídas 3 usinas hidrelétricas aqui no Telespires, e o espelho da água delas, como a declividade é baixa, o espelho da água é muito longo. Como a gente sabe que a água tem um calor específico alto, ela demora para ganhar calor durante o dia e demora para perder durante a noite, os produtores têm dito que mesmo materiais híbridos de alto potencial produtivo não estão respondendo.
Será que essa temperatura mais elevada, ela está interferindo no metabolismo mesmo de uma planta C4, Fabiano? Com toda certeza, professor, com toda certeza. Nós temos aquela impressão, e não é de toda errada, né, que uma planta C4, quanto mais temperatura, mais ela produz, mas ainda assim ela tem uma temperatura ótima, né? Então, ali próximo a 28, 30 graus, aí você vai falar, não, mas isso é temperatura para soja, né, para uma planta C3, mas não, a planta de milho, ela gosta dessas temperaturas aí próximo a 28, 30 graus. Nós precisamos lembrar do centro de origem do milho. O milho, ele é americano, né, da Mesoamérica. Então, eu sempre comento quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar, sobretudo com alunos, né, se vocês quiserem saber qual que é a melhor condição para a cultura que vocês estão estudando, entendam de onde ela surgiu. Centro de origem. Ali que nós vamos saber quais são as melhores condições edafoclimáticas para ela. Então, isto posto, a gente precisa lembrar que a cultura do milho, ela tem uma predileção por essas temperaturas de 28 e 30 graus, né, ao longo do ciclo, mas pensando ali na época que é crucial, que é crítica, que é no período reprodutivo, temperaturas muito acima disso, e aí normalmente essas temperaturas elas estão relacionadas com baixa umidade relativa do ar, elas acabam sendo muito danosas à viabilidade do estilo estigma, né, o famoso cabelinho do milho, ela acaba interferindo muito na própria viabilidade de pólen, né? Então, claro, se nós estamos falando de pólen, nós estamos falando de estilo estigma, nós estamos falando sobre grãos de milho, né? Exato. Nós precisamos lembrar que, ao contrário de outras culturas, como a própria soja, o milho não tem aquele efeito de compensação. Então, todo grão de milho é muito importante. Se nós considerarmos que uma espiga de milho, aqui pensando muito mais na nossa região, ela normalmente tem aí, para facilitar os nossos cálculos, 20 fileiras por espiga, e cada fileira aproximadamente 40 grãos, nós estamos falando de 800 grãos, né, por espiga. Então, todas as vezes que nós temos ou enfrentamos altas temperaturas e nós começamos a diminuir esse número de grãos, o efeito de compensação o peso de grãos, ele não reflete a diminuição do número de grãos. O número bastante genérico, professor, para quem está nos acompanhando, genérico, é uma diminuição de 70% do número de grãos tem compensação em massa, em peso de grãos, de 30%. Ou seja, se você perder muito grão, você não vai chegar lá no mesmo valor. Ao contrário de outras culturas, que embora não seja uma compensação de 100%, mas ela se aproxima um pouco mais, sabe? Então, sim, temperaturas muito altas, certamente elas acabam interferindo. Sobretudo se as temperaturas forem noturnas, né? É isso aí. E é isso que tem acontecido aqui, tem nos preocupado. Então, essas regiões que margeiam esses reservatórios das usinas, elas têm trazido um desafio grande para o agricultor. Então, ou nós vamos para o lado do melhoramento, buscar materiais mais resistentes a essa condição, ou nós vamos ter que alternar essa cultura, porque infelizmente não tem como você, com temperaturas noturnas 10 horas da noite, 38 graus Celsius, a planta de dia, né, Fabiano? Eu gosto muito de falar isso, eu não sou fisiologista, mas gosto da anatomia da planta. Então a planta, ela funciona como se fosse um radiador. De dia, a água que está subindo pela raiz e passando pelo xilema, ela está diminuindo a temperatura da planta para que o processo de fotossíntese possa ocorrer. À noite nós não temos isso, né? Então à noite a planta está somente gastando energia. E aí quando você vê uma cultura com potencial de mais de 400 sacos por hectare não atingindo isso, a gente já sabe que o milho aqui, o milho safrinha, né? A gente nem pode mais falar safrinha, porque é uma safra grande, ele não tem esse mesmo potencial do milho plantado aí por questões de altitude e também o período em que ele está sendo plantado. Chuva, falta de luz, né? Que é um problema. Mas esse é o desafio do agricultor, Fabiano. Então, milho é uma cultura muito responsiva. Aqui no Centro-Oeste, o agricultor ele tem que pensar muito na soja e no algodão, na soja e no milho, e ele não pode colocar todas as fichas em uma das duas culturas, senão a margem dele vai para o espaço, né? Então, mas assim, comparado ao que você nos contou, da complexidade aí de 5, 6, 8 culturas, aqui nós estamos no céu, viu, Fabiano? Bom, em termos de manejo, a gente entende, né, que a temperatura
é uma condição crítica. Agora vocês começam a plantar o milho aí antes do que a soja, é isso? Exatamente, professor. Nós podemos dividir aqui na nossa região em alguns grupos de semeadura. Claro que não acontece exatamente assim, mas para quem está acompanhando e de repente não está familiarizado, nós iniciamos aqui a semeadura, né, do milho aproximadamente 20 de agosto. De longe não tem as melhores condições, sobretudo de radiação e temperatura no momento do florescimento. Mas por que nós fazemos isso? Nós colocamos o milho no início de agosto, vislumbrando colocar um feijão um pouco mais cedo, para vislumbrar ou evitar geadas, né, lá de abril e maio. Então nós temos um risco já elevado de geadas em abril. Depois nós seguimos semeando milho, nós sabemos que a nossa janela ótima aqui de semeadura de milho é entre 10 e 25 de setembro, tá? Então aqui é onde nós temos as melhores condições e efetivamente nós encerramos, né, a semeadura de milho já dentro de setembro, sobrando uma pequena porcentagem para outubro. Tá? Essa é a nossa característica. E aí sim, em outubro começa a vir a soja. Então, claro, nós buscamos ter um cuidado para a gente não acelerar muito a semeadura do milho, porque essa antecipação, nós temos resultados que nos permitem afirmar com toda a certeza, com toda a segurança, que antecipar o cultivo de milho, ele tem sim um custo bastante elevado. Quando é feito buscando uma segunda cultura, aí eu preciso somar a produtividade de milho mais feijão, aí a conta ela pode fechar. Agora, se eu só antecipar milho por antecipar, para de repente antecipar uma soja, talvez não seja inteligente, sabe? Então, essas são as formas como a gente semeia milho aqui. E principalmente porque nesse início de plantio do milho, as temperaturas ainda são muito baixas, é isso? Bastante baixas. Bastante baixas, né? Assim, professor, é claro que esse número, ele tem, assim, a literatura, ela também diverge, mas esse número que eu vou passar agora, ele também é relativo à profundidade de semeadura, palhada, tipo de palhada, mas aproximadamente a planta de milho para emergir, a plântula de milho, ela precisa de aproximadamente 70 graus dia. Para quem está acompanhando, né, que não está tão natural com a cultura do milho, né, o acúmulo de graus dias é a temperatura média menos a temperatura basal. A temperatura basal do milho, a literatura mostra que é 10 graus, e aí, claro, a gente não precisa entrar no mérito, mas ecofisiologicamente falando, tem divergências e tem especificidade, mas para favorecer a conta, né, 10 graus de temperatura basal. Então, imagina lá, professor, que a temperatura média do dia está próxima a 15 graus em agosto. Então, todo dia acumula-se 5 graus dia. Até chegar nos 70, professor, demora? Demora. Então, assim, não é raro, quando antecipa muito em agosto, levar milho para emergir 12 dias, Olha. 10, 12 dias. O que, pensar para o Centro-Oeste, isso é inconcebível, né? Exato. Aqui o resultado do teste de germinação, que é 4 e 7 dias, 7 dias tem que ter nascido tudo, né? Isso é interessante, quando eu estou aí no sul e eu mostro um gráfico tradicional, né, das minhas apresentações, que é o processo de germinação, emergência e formação da plântula. Eu falo que a soja, em 22 horas, ela tem que emitir o ferrão lá, né? Aí o pessoal falou, mas só se for aí, porque aqui não, professor, aqui nós vamos lá para uns 5 dias para começar, porque realmente, né, uma temperatura baixa dessa, 70, você vai de 12 a 15 dias para o milho acumular essa soma térmica, né? Então esse é um desafio grande. E aí, Fabiano, quando a gente pega o primórdio de uma planta, que é a semente em desenvolvimento, né, retomando o crescimento do eixo embrionário, numa condição úmida, porque tem água no solo, e baixa temperatura, a gente expõe essa plântula em início de desenvolvimento ao ataque de pragas e doenças, né? Exatamente, professor. E por bastante tempo, né? Então, em algum momento o senhor perguntou aqui, né, o que esses materiais têm de diferente. Nós também precisamos que os materiais, eles consigam ter uma velocidade de emergência maior do que o habitual. Porque realmente ele fica exposto a um ambiente bastante inóspito. Umidade, temperatura baixa e por um longo tempo. Os micro-organismos estão prontos ali para atuar.
E olha só, Fabiano, como você falou que fez curso técnico agrícola em Guarapuava, né? E depois fez agronomia. Eu sou fã e eu acho que o colégio técnico é uma das escolas mais fantásticas. Eu gostaria muito de ter começado antes. Mas quando os meninos vêm para a universidade, os meninos, eu digo meninos, meninas, né? Assim como você e eu passamos por aqui, eu costumo dizer para eles que o banco da universidade é hora de diferenciar os técnicos dos agrônomos, não diminuindo o potencial, o conhecimento. Sei que tem muito técnico que conhece mais do que agrônomo, mas olha só, vou trazer para você um caso agora do final do ano passado, inclusive no Paraná, em que essa onda de frio que nós pegamos aí entre final de outubro, começo de novembro, ela coincidiu com a semeadura da soja. E quando a gente fala na semeadura do milho, na semeadura da soja, nós sabemos que o aumento da profundidade, ele é inversamente proporcional ao desempenho do vigor, porque essa planta, na forma de plântula, vai gastar energia para sair do solo. Então, quando a gente pega as sementes de soja a 5, 6 centímetros de profundidade, sementes de milho a 7, 8, 9, a gente entende que pode haver uma variação de formação de estande em função desse problema. E nós recomendamos que a profundidade de semeadura seja respeitada. Inclusive, Fabiano, nós estamos no 3º ano colhendo agora o ensaio de soja, vamos começar o de algodão em julho, de um ensaio onde a gente avalia a data de emergência e a produtividade. E aí, para quem quiser ver, tem aí nas nossas redes sociais do GPSeeds, na soja, para cada dia de atraso na emergência, são 10 a 12 sacos a menos lá no final. E aí o que aconteceu? Uma empresa de São Paulo que nós atendemos, ela entrou em contato conosco e falou: professor, nós estamos tendo um problema no Paraná em que a temperatura caiu, o produtor semeou, aonde ele veio semeando raso não nasceu, e onde sem querer ele afundou, a semente ficou protegida e conseguiu emergir. Olha só, Fabiano, é tudo ao contrário do que a literatura e as nossas pesquisas preconizam. Mas aí quando eu digo que a gente tem que parar para raciocinar, a palha e o solo, eles funcionam como protetores térmicos. Quando eu estudei controle de geada em café, o professor falava que você tinha que tirar a palha do pé de café para o calor subir. Aqui no Mato Grosso, você tem que juntar a palha para a temperatura da superfície não atingir a semente ficar ali nos 30 graus. Esse caso do Paraná, o que aconteceu foi que o solo, como ele tem água, ele aqueceu e a parte mais funda dele não esfriou em função dessa massa de ar frio. E essa semente de soja que ficou na superfície parou o metabolismo, porque provavelmente chegou na temperatura basal. Aí mesmo com o tratamento, os fungos, bactérias e insetos atacaram e a semente apodreceu, né? Então, e para a gente passar isso para o agricultor, é difícil, porque ele está acostumado com o que a gente diz, a semente rasa tem que nascer primeiro. Ele plantou fundo e falou: o que aconteceu? Que aquela parte que eu comecei estava mais funda, nasceu bem, a outra não. É uma interação entre a genética, o potencial, o vigor, e o ambiente, que nós chamamos de expressão fenotípica, né? Então, são casos detalhados, né, Fabiano? Mas que mostram que tem que se avaliar condição por condição. Se você quiser plantar e entender que vai fazer frio, o ideal é não plantar. Plantar mais fundo pode resolver em partes o problema. Você vai garantir que a planta nasça, mas ela vai nascer sem vigor e talvez você tenha uma perda maior de produtividade do que atrasar a semeadura. E eu acredito, Fabiano, que você convive bastante com isso no seu dia a dia na FAPA, né? Selecionando materiais e escolhendo as condições de semeadura, porque tem muitas aí em função, né, de tamanho da propriedade e tipo de cultura e manejo que vai ser feito, né? Professor, eu sempre costumo falar pro pessoal que aqui nós trabalhamos com Fórmula 1. Fórmula 1 é legal, ele pega velocidade rápido, ele é bom de curva, mas se você colocar um Fórmula 1 numa estrada esburacada, você colocar ele no cascalho, ele vai arrebentar o carro e não vai chegar em lugar nenhum. Então, nós essencialmente temos 2 grandes grupos de materiais, que são os grupos dos materiais temperados e dos materiais tropicais. Vamos, para o pessoal que está nos acompanhando, né, normalmente no centro-oeste os materiais são mais tropicais, normalmente mais para o sul são os materiais mais temperados,
Pessoal, como que nós diferenciamos esses materiais? Os temperados, vocês vão notar que a folha ela é um pouco menos espessa, é uma folha que ela é, sobretudo as folhas do ponteiro, é uma folha mais ereta, ao passo que os materiais tropicais, elas têm as folhas mais horizontais, folhas mais largas. Por que eu estou falando isso? Porque realmente, quando nós colocamos lado a lado, e nós colocamos lado a lado nas regiões aqui que nós estudamos, e sobretudo nas semeaduras iniciais, lado a lado, você vê que os materiais mais tropicalizados, eles demoram muito mais para emergir. E, professor, se a semente não tem qualidade, nós começamos a ver muitas plantas dominadas. E aí nós vamos ser repetitivos, mas é importante que o sejamos. Uma planta de milho a menos, ela faz muita diferença. De novo, vamos usar uma conta simples aqui. Pensamos que nós temos 80 mil plantas por hectare. E nós queremos chegar a 16 toneladas por hectare. Cada planta de milho precisa produzir 200 gramas. Então, note, cada planta dominada, ela não vai produzir nem perto disso. E isso é qualidade de semente? Se a semente não tiver qualidade, é nítido. Ali no V4, V8, nós começamos a ver, puxa, essa planta aqui está dominada. Ela não alcança nunca mais a lavoura e ela não vai produzir as 200 gramas que nós precisamos. Imaginem se nós temos 5% dessas plantas. Parece pouco. Façam os cálculos e vocês vão se assustar com o efeito que isso pode ter. E não é só a qualidade, né, Fabiano? A semente de qualidade é condição primordial. Agora, isso, é indiscutível. A forma com que ela é tratada e a forma com que ela é semeada vai interagir nesse desenvolvimento. Esse trabalho que nós fizemos aqui no Brasil, com soja, estamos começando com algodão, eu vi esse trabalho sendo feito nos Estados Unidos pela equipe da Precision Planting com milho. E lá, eles avaliaram, você deve conhecer, não que nem nós, a cada 24 horas, nós marcamos as plantas de soja e de algodão a cada 24 horas de emergidas, né? No algodão, talvez a gente tenha até que diminuir isso, porque o algodão é semeado a 1,5 cm de profundidade. No milho, eles avaliaram a cada 12 horas. É isso aí. De 12 em 12 horas. Eu não sei se os números são esses, mas é assim, 12 horas de atraso, em torno de 13% a 15% de redução. 24 horas já vai para 40%, né? 48 horas já vai para 70% de redução no potencial produtivo entre a semente que germinou 12 horas após a semeadura e aquela que germinou até 48 horas, né? E depois ela vai emergir, é claro. Então, essa variação está totalmente ligada não só à qualidade da semente, mas à profundidade. E aí, Fabiano, vocês devem ter esse desafio, eu senti um pouco isso no ano de 2023, quando eu estive com vocês, mas quando a gente vem numa palhada de trigo ou uma palhada de cevada e não deu tempo de secar essa palha totalmente, a palha ainda está um pouco masquenta e eu preciso cortar ela para plantar, se eu não der pressão no disco de corte, eu vou envelopar. Se eu der muita pressão, eu abro muito o sulco lá atrás depois e a semente vai ficar muito funda. Como é que a gente lida com isso, Fabiano? Assim, professor, aqui, assim, o milho, ainda nós temos a sorte que ele não vai pós-trigo, pós-cevada, mas ele vai pós-aveia. E a palhada de aveia não tem, assim, para efeito de exemplificação, ela não tem tanta diferença de um trigo e de uma cevada. Então, realmente, assim, quando nós vamos dessecar, puxa, maravilhosa aquela palhada. E às vezes faz junto com ervilhaca, né, para fixar nitrogênio, pensando em sustentabilidade, e sim, nós precisamos pensar nisso, mas imprime um grande desafio, né? A primeira pergunta que se faz e claro que aqui nós já estamos entrando até na área do nosso amigo Vitor Anunciado, quando ele estiver acompanhando, ele comenta aqui no episódio nos ajudando. Mas a primeira decisão é, eu semeio no verde ou eu desseco? Começa aí a discussão. Então, semear no verde tem algumas discussões. Semear, né, dessecar, quanto tempo antes eu faço isso? E aí, qual é o risco de eu envelopar as sementes? E notem, professor, que nós temos uma janela de semeadura bastante curta, né? Então, o pessoal quer dar rendimento operacional. E aí, essa mistura de palhada com rendimento operacional, com janela estreita, ela começa a ficar perigosa. Então, claro, o que a gente tem feito para minimizar isso? Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Então, a área de mecanização agrícola fica sob a responsabilidade do Vitor Anunciado, que presta um serviço de excelência, mas nós temos, inclusive, trabalhado muito sobre essa conscientização
do impacto, toda essa conta que nós viemos fazendo aqui, quanto que uma planta de milho a mais ela pode fazer. E aí nós ficamos presos, né? Quanto que uma planta a mais, o senhor trouxe esses dados que estão corretíssimos e eles são alarmantes, né? Quanto que algumas horas faz diferença. O milho é uma planta que define potencial produtivo muito cedo. Muito cedo. Então, tudo que nós fizermos de errado no cedo, ele vai ter um custo muito grande. E como nós estamos falando desde o início do episódio, nós estamos falando de milho de alta performance. Qualquer detalhezinho, professor, tem um impacto gigante na produtividade. O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que uma safra nunca é igual a outra. O tempo, o mercado, o time. Muitas coisas mudam. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança e que preze pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares que serão escolhidas para o portfólio de sementes da empresa, além de realizar um rígido controle de qualidade em todas as etapas de produção, para que, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para não apenas ser semeada, mas germinar e emergir com muito vigor, proporcionando a máxima produtividade. Agrosol Sementes, há 25 safras gerando prosperidade ao campo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. E se a gente for falar de um material que produz 180, 200 sacos por hectare para um que vai para 400, é uma diferença muito grande. Então a margem de lucro aí, ela fica num limiar entre você ter o lucro ou ter o prejuízo, e aí entra o capricho, né? O grande Dirceu Gassen, que nos deixou um legado fantástico, ele sempre falou muito no capricho. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Numa condição dessa, numa palhada de, você disse, de aveia, você tem que ter uma condição de regulagem de máquina, uma inspeção de máquina pré-semeadura muito bem feita, porque se você afundar alguns centímetros a mais, meio centímetro que seja, você pode comprometer aí mais de 20 sacos por hectare. E aí eu pergunto outros fatores, né, Fabiano? O Vitor gosta muito dessa área de tecnologia, eu também, mas tem algumas ferramentas que vêm nos ajudado a trabalhar de forma mais precisa. Então a gente fala de sensores, fechamento de linha, e ultimamente eu tenho ouvido uma demanda, tentado estudar, e aí nós tem um fator que é a variação de população por característica diária dentro do talhão, que é a famosa semeadura com taxa variável. E me parece que a resposta para o milho é diferente de uma resposta para a soja, né? E vocês têm trabalhado com isso, e esses materiais de alta performance respondem bem a essa variação de população em função do nível de fertilidade na agricultura de precisão? Professor, nós não precisaríamos de um podcast extra, nós precisaríamos bora marcar isso aí, viu? De um seriado para discutir isso aqui, sabe? Isso aqui é quase... Enfim, levaríamos muitas horas para discutir, e é uma discussão que eu, sinceramente, sou apaixonado. O milho e a distribuição espacial de milho, ela é o que faz realmente a diferença, ou pode fazer diferença. Quando o senhor coloca essa questão de tecnologias, de sensores, eu vou retomar o que nós falamos há pouquíssimos minutos atrás, que o senhor trouxe o Dirceu Gassen. De nada adianta ter a mais fina tecnologia se não tiver capricho. Então, esse é o principal ponto. Mas vamos considerar o ponto que as pessoas, sim, elas têm as melhores maquinários, as melhores condições e pouco de capricho. É isso que as coisas começam a fluir para o caminho. Distribuição espacial de plantas. Bom, então vamos lá, vamos dar uma pensada nisso aí. Como que a planta de milho compõe produtividade? A planta de milho, ela compõe produtividade pelo número de espigas por área. E aqui nós precisamos lembrar que a planta de milho, ela, ao contrário da soja, por exemplo, coloca muitos frutos, muitas vagens, salvo raríssimas exceções, cada planta de milho coloca uma única espiga. Então, o primeiro grande componente, e é definido muito cedo, é número de espigas por área, número de espigas por hectare.
O segundo componente de rendimento, o componente de produtividade, é o número de grãos por espiga, que nós, inclusive, calculamos aqui um pouco atrás desse episódio, que é multiplicar o número de fileiras por espigas, que isso é sempre par, e aqui é o momento que normalmente os fitotecnistas pegam os estagiários, né, para ver se está concentrado ou não. Então, e multiplica-se pelo número de grãos que tem em cada fileira. Então, nós usamos, inclusive, o exemplo de multiplicar 20 fileiras por 40 grãos, 800 grãos. Reforçando, o número de espigas por planta, número de grãos por espigas e, finalmente, a massa de grãos. A densidade de grãos, que a gente chama lá de massa de 1.000 grãos, massa de 300, peso de 300, peso de 1.000 grãos. Tá? Se nós multiplicarmos isso, nós vamos chegar na produtividade. Quando nós falamos em distribuição espacial, qual que é a nossa tentativa, professor? Aumentar o número de espigas por área. Se eu saio de 60 plantas, vou para 80, eu coloco 20 mil espigas a mais na área. Mas, claro, a planta tem a tendência dessa espiga ela ir diminuindo. O nosso desafio é encontrar exatamente esse ponto em que a melhor combinação do número de espigas, o número de grãos e a massa de grãos. Mas isso tem uma grande variação, porque ela varia muito com a disponibilidade de comida. Ou seja, se eu coloco mais indivíduo, eu preciso dar mais comida. Veja, o jantar que você prepara na sua casa para você, a sua esposa, seu filho, sua filha, para 3, 4 pessoas, é uma quantidade de comida. Quando chega a visita, aquele famoso, eu preciso colocar um pouco mais de água no feijão. Então a gente começa a pensar nisso. Mas não é só recurso que nós fornecemos, não é só fertilizantes. O microclima também muda bastante. A área pode fechar mais ou menos rápido. Se fecha mais rápido, talvez o cultivo de daninhas talvez possa parecer mais fácil. Entretanto, a dificuldade de penetrar fungicida lá no bacheiro pode ser um pouco maior. O microclima vai mudando. A forma como a luz chega nas folhas lá de baixo também muda. Então, notem que a planta de milho ela precisa que a radiação incidente seja de fato capturada. Então, claro, a interação aqui, professor, é o número de plantas, época de semeadura, disponibilidade de recurso e tipo de material. Por quê? Porque tem materiais que as folhas são mais eretas, eu consigo concentrar um pouco mais de plantas. Tem materiais que as folhas são mais horizontais, com um IAF um pouco maior, o índice de área foliar um pouco maior. Quando eu junto essas plantas, a resposta talvez ela não seja tão boa assim. Então, sim, professor, nós estamos estudando isso, mas, claro, todos os anos nos chegam uma grande quantidade de novos materiais, inclusive pré-comerciais. O nosso desafio, enquanto fitotecnista, é estudar esses caras, esses jogadores, esses materiais, para que quando o nosso cooperado leve para o campo, a gente já tenha parte da resposta. Época, local, quantidade de plantas, disponibilidade de recursos. Então, claro, eu tentei simplificar e sinceridade, eu espero que eu tenha trazido muitas perguntas, porque é isso que nos move, né? Essas perguntas, essas reflexões, esses desafios. O importante é que a tecnologia está aí, e os agricultores estão ávidos por entender. Então, né, se a soja, quando eu pego uma área de maior fertilidade, eu tenho que diminuir ou aumentar o número de plantas, e o milho também, isso é algo que ainda está sendo estudado, né? Requer muitos estudos, mas a gente sabe que assim como a aplicação de calcário em taxa variável, aplicação de adubo em taxa variável, e hoje a semeadura em taxa variável, ela diminui as discrepâncias dentro do talhão. E aí eu vou além, Fabiano. Quando a gente fala da produção de sementes, um talhão pode ter uma variação infinita de pontos de qualidade. E aí quando você começa a trazer essa nuance de aumentar a população aqui, colocar menos adubo ali, a gente começa a homogeneizar. E é isso que vai dar estabilidade de longevidade para sementes, vai me trazer um ponto de colheita, porque eu consigo que os materiais cheguem mais ajustados na maturidade fisiológica, eu vou poder fazer uma dessecação com uma segurança maior, né? E então, hoje, o ganho de produtividade nas culturas tem ido de encontro à qualidade da semente. Então a gente precisa trabalhar com essas tecnologias no entorno, planejamento, inteligência de dados para tomada de decisão, para que aí a gente tenha realmente a chance de correr atrás do lucro. Senão o prejuízo é certo, né? É certo, o prejuízo ele não nega, o lucro é mais difícil, o prejuízo é certo. Na maioria das vezes o prejuízo está garantido. Nós vamos correr atrás ou de diminuir o prejuízo ou de ganhar o lucro. Legal. Fabiano, nós nunca deixamos ninguém terminar aqui o episódio, aí já
já está tudo anotado aqui, né? Eu estou conversando e digitando aqui. Nós temos muita coisa para falar ainda. Eu acho que vai dar fazer realmente uma série aí, né? Uma minissérie. Mas você falou para mim em materiais com 416 sacos por hectare, 1.000 sacos por alqueire. Uma capacidade produtiva aí de 800 sementes, 800 gramas até 800 sementes, 800 sementes, né? Mas se a gente for pensar aí 330, 400 gramas numa espiga, eu já vi espiga com quase 1 quilo de grãos, hein? Então tem potencial. O que a gente pode esperar para o futuro da cultura do milho? A cana, né? Eu dou aula de cana. O Ike Batista está trazendo uma cana de 500 toneladas por hectare, né? E o milho? Será que a gente consegue romper esse patamar de produtividade aí? Isso vai depender de resistência, por exemplo, a cigarrinha, que traz molicutes, que aí vai diminuir produtividade? Ou será que a genética do milho ainda tem um potencial para crescer nisso com associação de tecnologias como a semeadura com taxa variável? Professor, nós não vamos conseguir romper essas barreiras que nós estamos olhando para o futuro com nada muito pontual. Quando a gente olha a produtividade da cooperativa, né, a produtividade da cooperativa em 95 era próxima a 7 mil quilos por hectare. Hoje é 15. Então, hoje é 15. Então, veja que 20 anos depois dobrou. O fato é que cada incremento agora ele começa a ficar mais difícil. Exato. Então, sair de 8 para 10 é uma coisa, sair de 10 para 12 é outra coisa, agora romper de 15 para 15,5 já é muito custoso, né? Então, note que também nós temos condições climáticas cada vez mais desafiadoras. O que nós precisamos, claro, nós vemos que os materiais evoluíram muito em questão da arquitetura de planta, então a gente já começa a sentir que os materiais, né, e a literatura mostra isso, que os materiais eles já vêm se acomodando, já não tem muito o que ganhar da arquitetura de planta, mas distribuição espacial com toda certeza. E aí quando nós pensamos em colocar o melhor híbrido na melhor época, na quantidade de plantas por hectare, com a melhor quantidade de fornecimento de recursos, isso pode fazer o jogo virar. Mas claro, quem está ouvindo isso vai falar, puxa, Fabiano, você já falou isso o episódio inteiro, traz realmente novidade, o que você está imaginando, né? Então veja, a gente tem visto novos eventos transgênicos que estão vindo por aí, seja mecanismo de resistência a novos herbicidas, né, ou outros herbicidas que já existem, mas novos eventos. A gente tem visto algumas coisas também para manejo de pragas. Nós vimos, claro, recentemente, aí 2020, 2021, que os programas de melhoramento, sobretudo para milhos temperados, foram praticamente resetados, porque, claro, a alta produtividade não combina com alta tolerância, sobretudo a enfesamentos, né? Então, a gente começa a ver que os materiais que estão vindo agora vamos ter essas altas produtividades com bons níveis de tolerância, então isso é legal. Vislumbra-se, professor, num futuro não muito distantes, né, como já é realidade em algumas regiões dos Estados Unidos, short corn, né, então milhos com a estatura reduzida, vislumbrando aí que a gente consiga, de repente, hoje nós usamos 80, 85 mil plantas por hectare, romper 100, 110 mil plantas por hectare. Mas, claro, para quem está nos acompanhando, eu estou falando de futuro. Isso aí dá algumas safras para frente. Mas quando o milho com a cana verde chegou aqui, todo mundo falou, isso é louco, como é que você vai colher um milho? E hoje o Stay Green é uma realidade fantástica, né? É isso. Então, claro, para não ficar em cima do muro e para o pessoal falar, não, o Fabiano está falando só de coisas básicas, mas realmente eu preciso sublinhar aqui que o básico não é simples. O arroz com feijão não é simples, até porque se fosse todo mundo faria, né? Então precisa de dedicação, precisa de persistência. Mas saindo desse arroz com feijão, a gente vê alguns eventos transgênicos vindo aí, que vêm nos auxiliar, mas de novo, eles vêm para nos ajudar, mas desafia também, né? O milho com porte reduzido também pode vir aí, então coisas novas com certeza virão. Cabe a nós e principalmente aos pesquisadores avaliar esses materiais, colocar no lado a lado, ver se ele se adapta ao sistema produtivo, porque não adianta você ter uma planta maravilhosa, né? Vamos falar de outra cultura que eu dou aula, que é o café. Não adianta você ter um mundo novo com 4,5 metros de altura que você não precisa de escada para colher, né? Então, é isso a gente precisa o próprio saber. short, né? O short corn, a gente sempre comenta, né? Puxa, se for para ter um milho pequenininho, por ser bonito, por falar que é short corn, nós já estamos bem abastecidos. O que vai trazer de novo? O que vai me permitir? Vai facilitar operações? Vai facilitar
penetração de fungicidas, o que vai trazer de novo? Então, puxa, eu vou dormir com essas perguntas porque eu convivo com elas. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se desafia diariamente no campo, professor. É isso aí. É por isso que os centros de pesquisa e a Agrária com a FAPA faz isso de forma muito estratégica, eu acho muito importante, e ter o centro de pesquisa dotado de pessoas muito bem capacitadas e com conhecimento igual que você nos traz aqui hoje, Fabiano. Muito legal, muito interessante falar dessa cultura que eu gosto tanto, embora atue pouco, mas tem muita coisa. Nós não falamos de nada ainda. Fabiano, se a gente falar de variação de tamanho de semente dentro da mesma peneira, como que isso afeta a produtividade, né? A indústria me procurou muito agora no ano de 2025 sobre isso. Tem trabalhos sendo feitos por grupos parceiros aí, conhecidos, tentando avaliar isso. Lubrificação das sementes de milho, que não tem a mesma esfericidade da semente de soja. O milho já vindo com tratamento industrial pronto para ser semeado, né? Inoculantes, co-inoculantes para a cultura do milho. Quais biológicos hoje podem atuar aí num controle de cigarrinha? Então, tem uma infinidade de coisas para uma cultura que é fantástica e é uma commodity, tem padronização. A gente não pode pensar só na produtividade, senão a gente perde o padrão. Fabiano, muito obrigado, viu, cara? Que bate-papo informativo, bacana, abrindo aqui 2026, né? Nesses primeiros episódios já com uma verdadeira aula sobre a cultura do milho de alta performance. Muito obrigado, Fabiano. Até me assustei, professor, quando o senhor foi terminando. Eu falei, puxa, passou só 10 minutos, o professor já está terminando, não gostou, mas eu vi que passou um pouco mais de 10 minutos, então eu vou ficar um pouco menos preocupado, professor. Eu realmente agradeço, para mim é uma grande satisfação estar aqui enquanto entusiasta de podcasts, enquanto entusiasta da agricultura. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Espero que todos que acompanham o Mundo Agro tenham aproveitado esse episódio. Espero que nós possamos reencontrar, ou seja no Mundo Agro, seja no FAPA Podcast, ou seja em todas as outras possibilidades que o mundo da agronomia nos permite. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança. Se precisarem, nós estamos sempre à disposição. Show de bola. Fabiano, muito obrigado. Mande um abraço para todos os pesquisadores aí da FAPA e todo o time, para o André Spitzner. Eu sei que uma pesquisadora que era daqui do Mato Grosso está aí agora, como que é o nome dela? Lúcia. Lúcia Vivian, baita pesquisadora. Não chama ela de Vivian que ela vai brigar comigo, eu divido sala com ela, é Lúcia Vivan. Vivan, olha lá, eu chamo ela de Vivian, tá vendo? É Vivan. Eu também chamo ela às vezes de Vivian, quando eu quero importunar ela, eu chamo ela de Lúcia Vivian também. Assisti muitas palestras dela já aqui pelo Mato Grosso. Nosso grande amigo, mestre cervejeiro, Vitor Anunciato, podcast de raiz, né? Veio lá de Botucatu também. E olha, que vocês continuem firmes no FAPA Podcast, que é um mesa-cast, né? Vocês fazem ao vivo, é muito bom. E ao vivo não, vocês fazem presencialmente. E que vocês tenham uma vida longa aí, que a agricultura continue nos proporcionando esse tipo de bate-papo. Obrigado, viu, Fabiano? Um abraço, professor. Conte sempre com a gente. Para nós é sempre um prazer estar com esse nível de conversa, é sempre instigante. Viemos aqui para compartilhar um pouco de conhecimento, mas saímos também bastante provocados, com bastante reflexões, bastante aprendizado. Obrigado pela confiança. É isso aí. Feliz 2026 para você, Fabiano. Um feliz 2026 para você que ficou com a gente aqui no Spotify ou no YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify ou assistindo, lembre de marcar 5 estrelas, isso ajuda esse podcast, a informação que o Fabiano nos passou aqui, a ir cada vez mais longe. Se você estiver com a gente no YouTube, em primeiro lugar, deixa um joinha, clica em se inscrever, clica lá no sininho para receber a informação de cada novo podcast que está no ar, mas também agora você tem a possibilidade de clicar em hypar. Quando você clica em hypar, o YouTube entende que esse episódio é importante, precisa chegar em mais pessoas e com isso a gente consegue crescer cada vez mais. E para finalizar, você sabe, na semana que vem, na próxima segunda, tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Feliz Ano Novo, um 2026 abençoado para vocês, uma safra excelente. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.